Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 de novembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 7 de Kislev, do ano 5782. Estamos hoje no quinto dia da semana, e portanto nós estamos no quinto dia do Shabat. E louvamos a Hashem que estamos hoje com 66 dias do ano 5782. E, portanto, vamos ver aí a sabedoria do Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a sua gota de sabedoria para hoje, trazendo o céu para a terra, uma compilação do nosso Rabino Tzvi Freeman, trazendo os ensinamentos do Rebbe. E essa gota de sabedoria de hoje tem de fato muito a ver com a nossa aliá de hoje, a nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura da nossa paraxá semanal. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala assim: a razão pela qual você tem um negócio é religar todos esses fragmentos a seu Criador. E a medida de seu sucesso é, de fato, a sua atitude. Se você se vê como uma vítima das circunstâncias, dos concorrentes, dos mercados e das tendências, e julga que seu pão está em mãos de carne e osso, então seu mundo ainda é algo separado de seu Deus. Mas se você tiver certeza de que Ele, o Eterno, está sempre ao seu lado, em todo o tempo e em tudo o que você fizer, e de que só você mesmo tem poder para mudar seu destino por meio dos seus próprios atos de bondade, então sua terra está amarrada aos céus, e como nos céus nada falta, assim também será em seu mundo. Baruch Hashem. Amados, aqui nós temos, simplesmente vamos dizer assim, ou confia em Deus ou não confia em Deus. Ponto. Aqui nós temos a questão: ou você está conectado com Deus ou está desconectado com Deus. Outro ponto para se pensar: ou você fica como uma vítima das circunstâncias, ou então você toma uma atitude, e nessa atitude que você toma é a atitude de que você precisa se esforçar. Ou simplesmente, ou você está conectado aos céus, ou não está conectado aos céus. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: se você está com a certeza, com a confiança de que, de fato, o seu pão, o seu sustento e tudo que está concernente à sua vida, ela está nas mãos de carne e osso, então, de fato, você está separado de Deus, o seu mundo está separado de Deus. Mas, porém, todavia, contudo, se você tiver certeza de que o Eterno está sempre ao seu lado, então tudo que você fizer e de que só você mesmo tem o poder de fazer, de mudar o seu destino, por meio de quê? Por meio dos seus próprios atos de bondade. Por isso que os nossos sábios falam que o poder da tzedakah é algo que é como eterno, não tem limites. E depende da nossa ação, né? Depende da nossa atitude. Vejam bem, os nossos sábios dizem assim: se você sabe o que é bom e não faz,
então você está perdendo a oportunidade de desfrutar daquilo que é bom. Se você sabe aquilo que é bem, está conectado realmente ao lado da generosidade, da bondade de Deus, e você vai tardando em fazer, então você não consegue desfrutar da bondade divina. Ou seja, o que os nossos sábios querem dizer é o seguinte: se você sabe que fazer, praticar atos de bondade, atos de caridade, atos de tzedaká, doações, dízimos, ofertas, para as causas nobres onde há estudo da Torá, conexão realmente com estas coisas, então você fica retardando, amanhã vou fazer, no próximo pagamento vou fazer, você sempre está adiando, adiando e adiando. Por quê? Porque você confia que o seu pão, o seu sustento, ele ainda está nas mãos de carne e osso. Então tudo é limitado com você e para você. Então tem muita gente que fala assim, puxa vida, nada dá certo na minha vida. Não tem, a coisa não anda. Faço, mas não anda. Por que será? Mas, se você tiver a certeza de que o Eterno está contigo, está ao teu lado em tudo que você fizer, e que somente pela sua decisão, ou seja, pelo seu ato de poder mudar o seu destino, então você sabe que você tem que fazer aquilo que convém a ti. Deus não fará a tua parte. Deus faz a parte dele. Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte, para ele fazer a dele. E a nossa parte que diz explicitamente nesta sabedoria de hoje, ou seja, você pode mudar o seu destino por meio de seus próprios atos de bondade. Tzedaká, atos, a sua terra está. Voltou. Baruch Hashem, voltou o sinal. Vamos em frente. Então, a sua terra está amarrada aos céus, e como nos céus nada falta, assim também será o seu mundo. Nada te faltará. Ok? Então é uma questão de decisão, tomar uma atitude. Então, que nós possamos tomar atitudes com sabedoria. Ok? Baruch Hashem? Então nós estamos aí com José Hélio Tavares, a sua esposa Neuza, lá de Cachoeira Paulista, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, Baruch Hashem, né? Também vamos mandar aí um shalom, shalom, vamos ver para quem vai hoje, né? Então, shalom para a Regina Viassone, lá da Grande São Paulo, o Donizete Castro, lá da cidade de Franca, interior de São Paulo, a Flávia, o casal João Paim Júnior e a Rosane Vilante Paim, né? Esse casal é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e o José Antônio da Silva, Baruch Hashem, ok? A nossa quinta aliá de hoje, ela está conectada com o capítulo 30, verso 28, né? E nós vamos até o capítulo 31, verso 16, onde nós temos aí aquele momento em que Iacob fala ao seu sogro, Lavã, que é hora de ir embora, mas aí Lavã faz uma proposta de uma sociedade, né, com Iacob, e então ele faz uma proposta para Iacob. Então nós vamos ver o que acontece hoje nesse sentido aí. Primeiramente, né, Lavã, ele fala para Iacob, né, que realmente Deus abençoou, né, a vida dele, etc. e tal. É interessante nós observarmos aqui que Lavã, ele de uma certa forma, ele fala de ser abençoado por Deus, mas ele procura de todos os jeitos dar uma segurada, né, na sua
na sua explanação das bênçãos divinas, e onde ele fala sobre a questão, né, que Deus tem abençoado, mas ele procura omitir o máximo possível, que é graças à presença de Iacov, né? Que quando Iacov assim chegou, ele só tinha filhas, e a partir da chegada de Iacov, ele passou a ter filhos, né? Então, por isso que quando Iacov chega no poço de Harã, ele encontra lá Rachel. Por quê? Porque Lavã não tinha filhos para pastorear os rebanhos, então ele mandava as filhas para fazer o pastoreio. E no dia específico da chegada de Iacov, né, foi o dia em que Rachel foi enviada para pastorear o rebanho. E então aconteceu o encontro lá junto ao poço, né? Então Lavã, ele, né, procura omitir, né, no Iacov nessa questão dele estar sendo abençoado, justamente para não dar aquele braço a torcer, né, para o genro, né? O momento ali é um momento em que Iacov está querendo ir embora, e ele vai propor um negócio para uma sociedade para Iacov, né? Então ele não podia encher a bola, né, como diz o outro, de Iacov, para que ele não se sentisse, né, por cima e pudesse exigir, e assim Lavã, ele viesse então perder, entre aspas, né, perder os seus lucros no negócio, né? Então tem esse detalhe também a ser observado. Então vamos lá na continuidade. Iacov continua a trabalhar para Lavã e prospera. Então no versículo 28 do capítulo 30, né, diz assim: apenas fala qual será teu preço, disse Lavã a Iacov, e eu o darei. Tu sabes muito bem, respondeu Iacov, tu sabes muito bem como trabalhei para ti, e com poucos eram teus animais quando comecei a cuidar deles. Eu tinha muito pouco antes de eu chegar, mas desde então teu rebanho aumentou substancialmente, e Deus te abençoou por causa de minha chegada. Então aqui Iacov, ele já começa a dar uma resposta para Lavã, que Deus começou a abençoar Lavã por causa dele, né? Porque Lavã, ele tentou omitir essa questão, né? Mas quando farei algo para construir minha própria propriedade? Lavã então perguntou: o que posso te dar? Iacov respondeu: não me des nada, apenas faz o que te pedirei, e eu voltarei a apacentar tuas ovelhas e protegê-las. Eu passarei hoje por todos os teus rebanhos. Remove todo cordeiro que esteja malhado ou listrado, toda ovelha que tenha marcas escuras, toda cabra que esteja malhada ou listrada, para teus filhos manterem separado, de modo que eu não seja acusado de estar misturando essas espécies. Meu pagamento será: todas as cabras malhadas e listradas ou ovelhas com marcas escuras que nascerem das ovelhas remanescentes, das quais cuidei. Assim, no futuro, quando eu partir, este será um sinal de minha integridade, pois eu permitirei que tu inspeciones tudo que eu tiver levado com meu pagamento. Qualquer cabra que não esteja malhada ou listrada, ou qualquer ovelha sem marcas escuras, que esteja em minha posse, pode ser considerada como roubada. De acordo, replicou Lavã prontamente. Apenas espero que seja como tuas palavras e que tu não mudes de ideia, né? Então, naquele dia Lavã removeu os bodes pintados e listrados de todas as cabras malhadas e listradas, todos aqueles com manchas brancas, todas as ovelhas com marcas escuras, e estas ele deu nas mãos de seus filhos. E então separou-se de Iacov pela distância de 3 dias de jornada. Iacov foi deixado apacentando as ovelhas de Lavã. Iacov tomou varas frescas de álamo, amendoeira e castanheira, madeira,
ele as descascou em riscas brancas, descobrindo a camada branca dentro das varas. Ele fincou as varas que descascou no solo, perto dos bebedouros, onde os rebanhos vinham beber de frente aos animais. Isto fez com que eles ficassem estimulados e cruzassem quando fossem beber água. Os animais cruzavam na presença das varas, e as crias que geravam eram pintadas, malhadas e listradas. Iacove separou as crias, ainda mais ele fez os outros animais dos rebanhos de Lavã, que estavam em outro grupo, olharem para as pintadas, e aqueles com as marcas escuras. Mas ele criou seus próprios rebanhos desta maneira, separadamente, para seu próprio benefício, e não os deixou serem criados com os rebanhos de Lavã. Sempre que os animais mais fortes ficavam estimulados e prontos para cruzarem, Iacove colocava as varas diante dos seus olhos nos tanques, de modo que eles cruzavam olhando as varas. Mas quando as ovelhas eram fracas, ele não colocava as varas. Os animais mais fracos assim iam para Lavã, enquanto os mais fortes iam para Iacove. Desta maneira, o homem, Iacove, ficou extraordinariamente rico. Ele tinha rebanhos extremamente férteis, servos, camelos e jumentos. Agora o capítulo 31, né? Iacove e sua família fogem de Lavã. Começou a ouvir o que os filhos de Lavã estavam dizendo. Iacove tomou tudo que pertencia a nosso pai. Ele tornou-se rico tomando a propriedade do nosso pai. Quando Iacove viu Lavã em pessoa, Lavã também não se comportou da forma como era ontem e anteontem. Deus disse a Iacove: volta para a terra de teus antepassados, para o lugar de teu nascimento, e eu estarei contigo. Iacove mandou uma mensagem, chamou Rachel e Leia para o campo onde seu rebanho estava. Eu vi a face do pai de vocês. Ele disse: ele não está agindo da mesma forma amigavelmente como costumava, mas tornei-me rico porque o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que eu servi ao pai de vocês com toda a minha força. O pai de vocês enganou-me e mudou de ideia a respeito de meu pagamento 100 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dissesse: teu pagamento será as malhadas, então, certamente, todos os animais concederiam crias malhadas. Se ele dissesse: as listradas serão teu salário, então todos os animais seriam gerados listradas. Deus assim diminuiu o rebanho do pai de vocês e o deu para mim. Durante a época da procriação, eu tive uma visão de um sonho. Eu vi que anjos estavam trazendo carneiros pintados, malhados e manchados dos rebanhos dos filhos de Lavã para cruzar com as ovelhas. E no sonho, um anjo chamou-me em nome de Deus, dizendo: Iacove, e eu repliquei: estou aqui. Ele disse: ergue teus olhos e tu verás que os carneiros que estão cruzando com as ovelhas são pintados, malhados e manchados. Com isso, seja um sinal de que eu tenho visto tudo que Lavã está fazendo contigo. Eu sou o Deus de Bet-El, onde tu ungiste um monumento e me fez uma promessa. Agora, levanta e sai dessa terra. Volta para a terra onde tu nasceste. Rachel e Léa responderam dizendo: não nos parece que ainda temos uma porção ou uma herança na casa de nosso pai, pois tudo foi para nossos irmãos. Ele nos trata como estranhas. Ele nos vendeu em casamento a ti sem um dote.
E quando tu trabalhaste para ele, para casar conosco, ele gastou todo o nosso dinheiro. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai realmente nos pertence e aos nossos filhos. Agora, o que quer que Deus te tenha dito, faze-o. E aqui nós encerramos a nossa quinta aliá, né? Começando do fim para o começo, né? Então nós vemos aqui a atitude de Rachel e Leia, né? Elas se colocaram, né, totalmente ao lado do marido. E elas relataram que, de fato, elas estavam sendo tratadas como estranhas, né, pelo seu próprio pai, né? A partir do momento que ele começou a ter filhos, elas passaram do segundo, terceiro, quarto plano para lá para trás, né? Então, né, a palavra de sabedoria, a palavra de temor aos céus, de Rachel e Leia, né, ou Leia e Rachel, foi exatamente esta, né? O que quer que Deus te tenha dito, faze-o. Ou seja, aonde fores, nós iremos contigo, ok? Então, nós temos aí nessa questão aí. A Rambam, Nachmanides, ele nos fala que nessa questão, quando o Yaakov, né, fala que teve um sonho e que o anjo dizia para ele sobre exatamente a questão, né, das ovelhas pintadas, malhadas e manchadas, né? Então, quando ele fala sobre isso daqui, então, Nachmanides, Rambam, ele fala que o anjo de Deus, né, visitou exatamente Yaakov, né, e através do anjo Deus disse para Yaakov, né, que ele não precisava mais usar o método de acasalamento das varas, pois daquele momento em diante os animais nasceriam milagrosamente com os padrões corretos, né, que fossem realmente em prol de Yaakov, né? Então isso daí é muito interessante nós vermos esse detalhe, que realmente, apesar que Lavan, ele alterou o contrato de negócios entre ele e Yaakov 100 vezes, sem consentimento de Yaakov. À medida que as coisas davam certo para Yaakov, ele mudava o contrato, sem a nuance de Yaakov. Ele ia mudando, ia mudando, ia mudando, ia mudando, e mudou 100 vezes, sem o consentimento, sem o acordo, né, ou a concordância de Yaakov. Então Lavan ia alterando o contrato de negócio ao seu bel prazer, né? Então, se de uma forma simples, né, se em favor de Yaakov seriam, né, as ovelhas, né, totalmente brancas, então ele pegava, mudava o contrato, as brancas eram dele e não de Yaakov, né? E aí, então, a partir de agora, as brancas não serão mais tuas. As brancas com pintas, com manchas negras, né? Elas serão tuas. Aí começava a nascer, aí ele mudava de novo o contrato, né? Então, para termos uma ideia, vejam bem, sobre a questão dos animais e as características, né? Então, os bodes e cabras, com pintas brancas e com malhas brancas, elas ficaram sob os cuidados dos filhos de Lavan. E os bodes e cabras com anel branco em volta do tornozelos, com cinturão branco, ou inteiramente pretos ou marrons, ficaram sob os cuidados de Yaakov, né? Os carneiros e ovelhas, aqueles que eram inteiramente pretos ou marrons, ficaram sob os cuidados dos filhos de Lavan. Enquanto que os carneiros e ovelhas, pretos ou marrons, com qualquer marca ou mancha branca, eram com Yaakov. Também todos inteiramente brancos estavam sob os cuidados de Yaakov. Então, dentro desse acordo aí, né, de forma simplificada aqui, que os nossos sábios trazem para nós, né, então, os bodes e cabras, né, com pintas brancas e malhas brancas, né, a divisão no acordo original era para Lavan,
para Lavan ficar com eles, né? E a divisão efetiva segundo as mudanças unilaterais, né, de Lavan, né, permaneceram com ele. Os bodes e cabras, né, com anel branco em volta dos tornozelos, tanto os machos como as fêmeas, né, robustas, eram para Iacove e também para Lavan. Porém, as fracas, né, Lavan, ele colocou para Iacove, né? As fracas não tem nada a ver comigo. Lavan falou, esse daí fica com... esses animais fracos ficam com Iacove, né? E aqueles que eram inteiramente robustos, né, ficavam com Lavan, e aqueles inteiramente pretos ou brancos, mas que eram fracos, então era completamente para Iacove, né? Então, Lavan sempre jogando para o lado de Iacove, aquela questão dos animais fracos, né? Os carneiros e ovelhas, né, inteiramente pretos e marrons, eram para Lavan, e pretos ou marrom com qualquer marca branca era para Iacove e para Lavan, sempre dividindo, né? Então, nessa questão, entre aspas, unilateral entre Lavan e Iacove, então Lavan ia mudando o contrato ao seu bel prazer, sempre procurando levar vantagem, mas sempre Deus alterando. Alguns sábios falam que, de fato, Iacove, ele usou realmente o poder das varas, né, que ele andou descascando para que ele pudesse realmente, os animais fêmeas pudessem, no acasalamento, pudessem produzir, né, os animais que eram para ele, e dessa forma ele foi multiplicando o seu rebanho. Segundo alguns sábios, falam que Lavan, aliás, Iacove, né, ele usou realmente o poder da Cabalá dentro desse aspecto aí. Por isso que nós temos posteriormente aqui o comentário, né, falando sobre a visão do anjo, né, no sonho para Iacove, né, que ele não precisava usar mais as varas para fazer o acasalamento, porque a providência era divina e não das varas, né? Então, realmente é dentro desse aspecto que os nossos sábios querem, acima de tudo, chamar a atenção nossa. Tem aquela questão das varas, descascar o acasalamento. No momento do acasalamento, as fêmeas estavam olhando para aquelas varas, né? Então, dessa forma, nasciam malhadas, pintadas, e assim eram de Iacove, né? Mas, na realidade, era Deus que estava fazendo o milagre, né? Então, por isso, chegou um momento em que Deus, através do anjo, fala para Iacove, não precisa usar mais as varas, porque Deus está tomando providência em tudo isso daí. Iacove, ele agiu com as suas armas, nesse sentido aí, mas ele permaneceu dentro de um padrão de honestidade, e ele permaneceu dentro de um contrato de fidelidade. Ele não foi falso, mentiroso ou algo semelhante. Ele, de fato, ele agiu com sinceridade, com honestidade no negócio. Quem mudava constantemente o contrato era Lavan, porque ele via que Iacove estava progredindo. Então ele ia mudando dentro dessa questão aí, né? Com essa questão da posição de Iacove, ele se manter nesse sentido aí constante em sua honestidade, no seu trabalho, na sua fidelidade, ele se mantendo constante no sentido de temor aos céus, aos mandamentos divinos, né? Então, a gente quer focar um pouco mais nessa questão aqui, segundo os nossos comentaristas, que falam, né, os nossos sábios falam sobre a importância de ser constante. Esta é a questão. Então, os nossos sábios falam assim: continuamente dentro de cada ser humano atuam duas energias opostas, o bem e o mal, a alma divina e a alma animal.
Assim como também, né, nós temos no nosso interior, dentro desse mesmo aspecto, nós temos aí a questão da luz e a escuridão. Você escolhe qual lado que vai, e a sua escolha é que vai nortear o procedimento, o caráter e as consequências ou os frutos dessa decisão. Então, o espelho aqui para nós é a importância de ser constante como Iácov, certo? Então, por isso foram nos dados poderes espirituais a cada um de nós para vencer o mal. Cabe a nós encontrarmos em cada situação uma atitude correta, deixando que a luz ilumine nosso caminho na busca de Emet, que é a busca da verdade. Exemplo fiel de constância encontramos no nosso patriarca Iácov. Embora tenha passado por tantas dificuldades, sempre manteve a sua conduta correta. Seu próprio nome o identifica como uma pessoa ikvi, que significa constante, uma pessoa constante. Iácov passou por apuros com seu irmão Esav, posteriormente com Elifaz, o filho de Esav, que o perseguiu para cumprir uma ordem de Esav, seu pai, para matar Iácov. Só não fez porque o relato dos nossos sábios pode ser crescido junto a Itzhak, tendo recebido uma formação à base da Torá. Então isso foi o impedimento para ele não assassinar Iácov, mas despojou Iácov de todo e qualquer bem, inclusive da sua própria roupa, né? Como diz os nossos sábios, que Elifaz deixou completamente Iácov nu. Iácov também passou por situações críticas com Lavã, seu tio, irmão de sua mãe, e também o seu sogro. Depois teve de enfrentar o anjo, ministro de Esav, aquela luta do anjo de Iácov com o anjo de Esav, que vamos ver mais para frente. Teve problemas também com sua filha Diná, né? Que também é outro problema que nós vamos ver lá na frente. Mas apesar de tudo isso, né, os seus conflitos, né, ocorreu com uma certa, vamos dizer, tranquilidade, mas assim, correu com uma certa constância, confiança, fidelidade aos princípios divinos. Desculpa aí, gente. Então, Iácov, ele precisou sempre estar superando os obstáculos, as dificuldades da vida no seu dia a dia. Também, além de Diná, depois, quando parecia as coisas mais tranquilas, né? Então, veio o grande conflito entre Iosif e os seus irmãos, né? E aí teve aquele problema todo que também vamos ver lá na frente, né? A venda de Iosif e a notícia que Iosif tinha sido morto, né? Contudo, em nenhum momento perdeu a paz de espírito. Não mudou seu modo de agir e sua personalidade permaneceu incólume, sem manchas. Sua fidelidade à Torá e às mitzvot não sofreu nenhum abalo e soube superar todos os obstáculos que apareceram à sua frente. Isto é ser constante. Iosif, seu filho, seguiu esse mesmo comportamento. A Torá conta em Shemot, Êxodo, capítulo 1, verso 5, Ve Yosef hayah bemitzrayim, ou seja, Iosif estava no Egito. Por acaso não sabemos que Iosif estava no Egito? Sabemos disso daí. Mas por que a Torá diz que Ve Yosef hayah bemitzrayim, ou seja, Iosif estava no Egito? A Torá quis nos dizer que Iosif manteve-se constante, mesmo estando no Egito. Ou seja, quando fala que Iosif estava no Egito, queria dizer que o Egito não estava em Iosif. José permaneceu aquela pessoa íntegra, permaneceu aquela pessoa constante,
na sua confiança, na sua fé em Deus. Então, por isso, Iosif estava no Egito, e não o Egito em Iosif. Então, que o mesmo Iosif, que era pastor do rebanho de seu pai, estava na casa de Potifar e foi vice-rei do Egito. A conduta de Iosif foi sempre a mesma, a semelhança de seu pai. Ou seja, constante, se mantendo uma pessoa constante, certo? No livro de Melachim, 1 Reis, capítulo 18, verso 21, nós encontramos também um trecho no qual o profeta Eliahu chama a atenção do povo de Israel, dizendo: Admatrai atem posechim al shete haseifim. Ou seja, até quando vocês ficarão indecisos, pulando de um lado para o outro? O profeta Eliahu conhecia o grande perigo que um indivíduo passa quando lhe falta constância, pois sua personalidade fica dividida. Ou seja, é mais fácil para um idólatra convencer-se de que está no caminho errado e fazer techuvá, né? Retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, dessa forma, ele se arrepende dos seus erros, né? Voltando ao caminho da Torá. Do que um não idólatra que também comete erros, mas ao mesmo tempo obedece a alguns mandamentos. Então, os nossos sábios falam que é mais fácil a techuvá, o arrependimento de um idólatra, do que aquele que não é idólatra, comete pecados e ao mesmo tempo obedece a alguns mandamentos, né? É aquele velho ditado, né? Um pé em duas canoas, né? Então, o cara fica com um pé numa canoa, outro pé na outra canoa, né? E não dá certo, né? Uma hora as canoas começam a se separar mais distante das pernas e aí o tombo é real, né? Então, e dentro desse aspecto também, o que os nossos comentaristas querem falar aqui é que quando o profeta Eliahu, ele fala sobre essa questão dos dois pensamentos, né? Que é aquela passagem que nós vimos aí em 1 Reis, capítulo 18, que o profeta, ele enfrenta lá os 400 profetas de Baal, né? Então ele fala para Israel, né? Para o povo israelita, essa realidade, né? De forma mais simples. Até quando ficaria cocheando entre dois pensamentos? Era exatamente isso que ele estava dizendo para o povo israelita. Uma hora vocês servem a Baal, outra hora vocês servem a Hashem. Então, uma hora vocês fazem aquilo que é mal aos olhos do Eterno, e outra hora vocês fazem um mandamento, um bom mandamento, cumprem um bom mandamento. Ou seja, vocês estão querendo encobrir os teus pecados com alguns mandamentos. É a mesma coisa que acontece com muitas pessoas, né? Eles falam assim, ó, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou idolatrando ninguém e nada. Então eu estou aqui, né? E estou estou praticando, obedecendo alguns mandamentos, etc. e tal. Mas aí ele quer acobertar os seus outros pecados com a obediência a alguns mandamentos. Então é isso que o profeta Eliahu está dizendo. Naquele tempo e através dos tempos, das gerações até o presente, ele está dizendo a mesma coisa. Até quando ficareis aí, né, balançando entre dois pensamentos, né? Uma hora eu faço o que é mal, outra hora eu faço o que é bom. E isso não é bom para nós. Então, por isso, né, realmente as duas forças estão no nosso interior. Luz e escuridão, o bem e o mal, a alma divina e a alma animal, certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, a constância é algo fundamental para que nós possamos sempre termos aí da parte de Hashem a sua graça, o seu favor, as suas bênçãos para as nossas vidas. Continuando então, né, o que os comentaristas, os nossos sábios falam sobre isso, constância, né? Então, ele nos chama a atenção que a prática de alguns mandamentos
eles vêm exatamente para confortar a consciência do pecador, para dar uma cobertura, né, com referência a alguns dos seus pecados que ele está cometendo, né? Bom, eu fiz tal coisa ruim, agora eu faço alguma coisa boa, e isso daí, né, acoberta meus pecados e beleza. Então eu fico numa boa com Deus, e não é por esse lado. Então por isso o profeta Eliarro, ele realmente fala nesse sentido aí, nessa passagem de 1 Reis, né? Se Deus é o verdadeiro, sigam-no. E se o verdadeiro é o ídolo, sigam-no. Que Bene Israel não se iludissem, adorando ídolos por um lado, e por outro lado, cumprindo alguns mandamentos da Torá, né? Então fica aí cocheando entre dois pensamentos, balançando entre os dois pensamentos, né? Então não tem como agradar a Deus e agradar a idolatria e as suas sequelas que tem por aí, né? Ou as suas ramificações que tem por aí, né? Então, por isso, a sabedoria, né, os conselhos dos nossos pais, né, em Pirkei Avot, nos ensina que não devemos achar que as boas ações encobrem nossos pecados, né? Por exemplo, no capítulo 4 da Mishnah 21, está escrito: Velo mikar shohad, ou seja, o Todo-Poderoso não aceita suborno. Não adianta querer fazer suborno. Deus não aceita suborno, né? Eu pinto os canecos, eu pinto os 7, né? E depois aí eu faço uma média com Deus, faço uma oraçãozinha, uma precinha, né? Uma prece, né? Pedindo perdão de pecados, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu ponho a fantasia de santo, ponho aquela cara, aquela máscara, né, de pecador arrependido, mas negativo, não houve arrependimento nenhum. Então a explicação que o comentarista Rabbeinu Ovadia Mibartenura diz é que Deus não aceita as boas ações como desculpa pelas más, ou seja, recebemos recompensa pelas boas ações que fazemos, mas também recebemos castigos pelas más ações. Mesmo que sejam poucas, você, eu, nós recebemos o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de ruim. Então, é você que sabe. Você quer receber boas bênçãos? Sabe o que tem que ser feito. Você vai se acomodar às bênçãos negativas? Ruins? Vai padecer dores ou coisas semelhantes por causa da desobediência? Você que decide. Então, Rivka preocupava-se com a consciência de seus futuros filhos. Os nossos sábios contam que Rivka, quando estava grávida, encontrava-se muito apreensiva com aquelas dores, né? E passava perto de uma sinagoga, o feto dava sinais de inquietude. O mesmo acontecia quando passava de frente a uma casa de idolatria. Então, no momento em que ela foi na escola de Shem e Ever e ficou sabendo que eram gêmeos, então ela ficou mais tranquila, né? Então, sabendo que realmente havia ali gêmeos, né? E que a reação era de um e outra reação era de outro. Então, o rabino de Novardok explica da seguinte forma, que durante todo o tempo em que ela pensava que teria apenas um filho e que esse tinha reações tão paradoxais, então ela realmente teve medo, teve receio pelo caráter deste filho. Então ela receava que, de fato, o seu filho, ele tivesse aí uma personalidade dividida, né? Seria um bipolar, né? Que se usa muito nos dias atuais para dar, em muitos casos, para dar desculpas, né? Pelas coisas erradas que se faz. Receava que seu filho seria uma pessoa dividida e inconstante no seu caminho. E isso a deixava aflita. A partir do momento em que ela viu que eram gêmeos,
então isso deixou ela mais tranquila, né? Então ela ficou mais sossegada, sabendo realmente que eram gêmeos, né? E que dentro dela, no seu ventre, havia ali, de fato, duas vidas e duas nações, né? Então, lutaram os filhos no seu ventre, e foi quando ela se expressou, né? Sem antes saber que eram gêmeos, né? Se é assim, porque eu desejei isso? Então foi quando ela consultou o Eterno lá na escola de Shem e Ever, né? Então o Eterno mostrou para ela, através dele, que havia duas nações no seu ventre. Então, o povo de Israel é chamado assim, pelo fato de Iacove ser chamado assim, porque Iacove ele recebeu o nome também de Israel, pelo anjo ministro de Esav, aquela luta do anjo de Iacove com o anjo de Esav. Vamos ver mais detalhes lá na frente. Então, Israel vem da palavra Yashar. As três primeiras letras de Israel, né, que significa correto, e Iacove significa constante. Isso nos encoraja para sermos sempre fiéis à nossa Torá e os mandamentos, as 7 leis universais, a Torá, né, os 7 mandamentos universais que estão na Torá, de forma séria, correta e constante. Ou seja, Israel, que vem da palavra Yashar e significa correto, e Iacove, que vem, que significa constante, né? Então, correto e constante. Essa tem que ser a característica do povo israelita. Essa que tem que ser a nossa característica no nosso dia a dia. Por isso, sem sombra de dúvidas, seja forte, seja luz, seja correto, seja constante e jamais se apartará de ti e da tua família as bênçãos divinas. Shalom, shalom. Até amanhã.